Olá, galerinha do canal Diversão e Muito Mais com Mia Oliveira. Hoje eu vou estar deixando um vídeo bem diferente no canal, porque a maioria dos meus vídeos é sobre diversão, brincadeira, passeio com minhas sobrinhas, com minha filha, com quem quiser participar. Mas hoje eu quero relatar para vocês como foi o dia em que eu perdi minha mãe, minha sobrinha e quase perdi minha filha em um acidente. Então é isso que vai ser colocado no canal hoje. Mas antes de ir pro vídeo, que você possa deixar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora pro vídeo e roda a vinheta. Então eu vou estar primeiro falando sobre a minha mãe. Eu vou estar deixando a foto dela aqui para vocês conhecerem. Ela na época tinha 53 anos. O acidente aconteceu em 2016, em 19 de julho de 2016. E a minha mãe tinha 53 anos, mas era uma pessoa totalmente juvenil, uma pessoa totalmente alegre, uma pessoa que não media esforço para ajudar ninguém. E eu quero dizer para você que a minha mãe era minha melhor amiga das minhas irmãs, da minha filha, das minhas sobrinhas, do meu filho. E era uma pessoa muito maravilhosa e especial. Ontem mesmo eu estava refletindo como minha mãe era boa. E é algo que eu quero sempre guardar no meu coração, a mãe maravilhosa que o Senhor me deu. E então vou estar deixando aqui a foto dela para vocês. E que você valorize sua mãe, porque depois que você perde, não tem mais como você está fazendo nada por ela. Então, ame a sua mãe enquanto ela tem vida. Ame seus irmãos, sua família enquanto tem vida, porque as pessoas partem, as pessoas morrem e nós ficamos muitas vezes nos sentindo culpados de muitas coisas que nós poderíamos fazer e nós não fizemos. E eu também quero falar da minha filha Graciele. Ela não faleceu no acidente, mas foi atingida gravemente. Na época ela tinha 10 anos e eu vou estar falando mais dela no segundo vídeo. Aqui eu quero falar mais da minha mãe e da minha sobrinha, porque foram as pessoas que vieram a óbito no acidente. E a minha filha tinha 10 anos, eu vou estar deixando também aqui a foto dela. Ela vocês já conhecem, né? Porque ela vive fazendo um vídeo comigo aqui no canal. E então é isso, eu vou estar deixando a foto da Graciele. Quero estar também aqui deixando a foto da minha sobrinha Luana. Na época ela tinha 8 anos e ela foi também, a que veio a óbito, ela foi em óbito ali no local do acidente. E era uma pessoa muito especial, uma sobrinha muito especial, uma sobrinha muito amorosa, uma filha muito amorosa, uma neta muito amorosa, e faz tanta falta que não se dá para medir a falta que ela faz nas nossas vidas. E não é fácil a gente perder assim, né, a nossa família. A gente vê acontecendo as coisas nos jornais, nos noticiários, e a gente nunca pensa que pode acontecer com a nossa família, mas de repente nós somos pegos de surpresa, e nós fomos pegos de surpresa, eu e minha família. Então vou estar deixando a foto da Luana também para vocês conhecerem. E que você se doe para fazer sua família feliz, que você também seja feliz, viva uma vida intensa, porque a vida é um presente, é um dom gratuito de Deus. E então, no dia 19 de julho de 2016, de manhã, eu estava lá em casa lavando roupa. Então, de repente, passa lá na minha casa minha mãe, minha irmã e as filhas dela, eram 3 meninas. E eu estava ali com meus 2 filhos, a Graciele, o Matheus Henrique, e eu estava cuidando das minhas sobrinhas para minha outra irmã, que estava tirando carteira para motorista. Então, elas encontraram a minha irmã lá onde ela estava tirando a carteira. E elas pediram para levar a menininha menor dela para o passeio que elas iriam fazer. Elas estavam indo para uma chácara, na chácara da minha tia, que é perto aqui. Então, a minha irmã, ela deixou. A minha sobrinha tinha quase 2 anos e eu estava olhando ela. Então, elas passaram ali em casa e falaram que a minha irmã tinha deixado. Então, eu entreguei a menina para elas, né? Porque minha irmã tinha deixado. Então elas pegaram ali a minha sobrinha de quase 2 anos e foram. Aí elas tinham que passar na casa da minha irmã para pegar a roupa para bebê, né? Porque ela, muito pequena, precisava de fralda, mamadeira, essas coisas, e elas foram pegar. Então, quando elas estavam ali preparando as coisas para a menininha, então elas
pediram para que a menina maior fosse lá em casa e pedir para deixar minha filha ir. E eu deixei ela ir com elas pro passeio. Então elas foram, ficaram o dia todo ali na chácara e eu fiquei ali em casa o dia inteiro. E pensa, um dia que foi estranho, tinha bastante sol, mas parecia um dia que estava totalmente escuro, que não tinha sol e que estava totalmente com nuvens tampando o sol, mas não tinha. Mas é porque parece que quando vai acontecer algo com alguém, parece que a gente sente. Então eu fiquei um dia ali angustiado, um dia totalmente que não se dá para explicar. E o acidente aconteceu mais ou menos depois das 5 horas da tarde. E elas ficaram então ali o dia todo ali na chácara. E eu fiquei o dia todo lá em casa com meu filho. E eu estava tão antes, né, um dia antes eu estava tão feliz porque eu tinha realizado o sonho de morar perto da minha família. Minha sobrinha 2 semanas antes do acidente tinha ficado comigo, a minha mãe 1 semana antes tinha ficado comigo e eu estava perto deles e eu nunca imaginava que ia acontecer isso. Então, quando foi ali quase umas 5 e alguma coisa, não dá pra saber mais ou menos o horário certo que foi. Então eu estava ali, eu ia preparar um café para elas, porque eu sabia que elas iam passar lá em casa para deixar minha filha, eu já tinha colocado a água para fazer o café e de repente, né, bate muito forte no portão. Então meu filho que estava lá, ele foi ver quem era e quando ele abriu, a minha irmã estava lá totalmente transtornada, com sua roupa totalmente suja de sangue, toda cheia de sangue. Então eu perguntei pra ela, né, ali o que tinha acontecido e ela não soube explicar direito. Ela falou primeiro que minha mãe tinha sofrido um acidente, mas pra mim era algo assim, uma coisa que ela tinha caído, quebrado a perna e que estava precisando de levar no hospital. Eu nunca imaginava que aquele seria o último dia que eu vi minha mãe. E então pra mim era algo assim que não fosse tão sério, né? Então, ela falou, bora, e eu fui e deixei lá, minha sobrinha que tava lá, deixei meu filho com os vizinhos lá e eles cuidaram pra mim. Então, nós fomos subindo e ela foi falando, e ela falou, a Luana também foi pega pelo carro e eu acho que a Luana morreu e eu já fui perdendo as minhas forças porque eu vi que não era uma coisa assim tão simples. Mas quando ela disse que minha filha também foi atingida, aí eu perdi as forças das pernas, mas o Senhor me deu força, me fortaleceu novamente e eu consegui ir com ela até onde a gente tinha que ir. E nós subimos desesperada no bairro que a gente morava, que eu morava, porque ela morava mais longe. Então, quando eu cheguei em frente à minha igreja, meu esposo estava vindo e eu falei para ele que a minha filha tinha sofrido um acidente, né? Nossa filha tinha sofrido um acidente. E ele falou misericórdia, porque ele tinha passado e tinha visto que o acidente tinha sido grave, só que eu não sabia que era com a minha família. Então, foi algo muito difícil e nós queríamos ir lá pro local do acidente, mas as pessoas não deixaram, falaram que não tinha mais ninguém lá, tinha levado todo mundo pro pronto-socorro. E uma mulher nos levou no pronto-socorro, eu nem me lembro dessa mulher, mas que Deus possa abençoar grandiosamente a vida dela, derramar chuva de bênçãos e milagres sobre a vida, sobre a família dela. Então, quando nós chegamos ali, foi muito desesperador, porque já tinha família nossa lá chorando. E quando a minha outra irmã chegou, né, as minhas 2 irmãs desmaiaram ali. Então as pessoas que estavam ali, meu primo, minha família, então ajudou as duas, socorreu as duas ali. Aí quando a gente estava lá esperando, eles não queriam deixar ninguém entrar para ver as pessoas que estavam lá dentro, no caso minha mãe, minha sobrinha e minha filha, mas eu creio que isso é um direito nosso, porque eu sabia que elas não, tipo, a minha sobrinha já tinha falecido, minha mãe, ela corria seriamente o risco de morte e eles não deixaram. Eu fui pra Goiânia com a minha filha e eu não vi minha mãe assim, não pude chegar perto porque eles não deixaram. Então nós vimos ela passando ali sim, onde nós estávamos lá aguardando minha mãe, e ela estava toda envolta num papel alumínio porque foi fazer exames, né? Então nós vimos ela passar, mas eu nunca imaginava que minha mãe poderia perder a vida. Então, depois de muito tempo eles deixaram eu entrar lá para ver minha filha e minha mãe estava na mesma sala, só que mais distante, e eles falaram que eu não podia ver minha mãe. Mas eu olhei assim de longe, eu vi a minha mãe e ela estava com os seios totalmente amarelos, né? Porque foi muito grave o acidente que elas sofreram e minha mãe estava totalmente amarela. E então eu fui na minha casa pegar documentos, roupas, mas eu pensava que eles iriam, na verdade, levar minha mãe, estavam preparando para levar ela para Catalão ou Goiânia, mas não deu tempo.
Eles tentaram reanimar, mas minha mãe não sobreviveu. Minha sobrinha já tinha falecido ali no local do acidente. Então eu saí para Goiânia e eu estava indo, né? E então no meio do caminho, quando deu área, meu esposo me ligou e perguntou como estava. Eu falei que não tinha nem o que falar, né? Então, ali sozinha naquela dificuldade que eu passei, indo com a minha filha desenganada, porque os médicos daqui desenganaram ela. E eu pensava que minha filha ia morrer. E ele fala que minha mãe está nas últimas, mas na verdade minha mãe já tinha falecido, porque ele não queria me contar. Então, foi isso que ele me falou. E então nós fomos, né, para Goiânia, eu com a minha filha. E pra mim, ali eu estava orando e acreditando que Deus ia fazer um milagre, que minha mãe ia sobreviver, que a minha filha ia sobreviver, porque eu já sabia que eu tinha perdido minha sobrinha. Então eu fui orando, clamando a Deus com muito medo, mas clamando e confiando em Deus. E quando nós chegamos ali foi umas 10 horas. E nós esperamos até 1 da manhã e minha filha foi para a sala de cirurgia. E eu ali, né, sozinha, sem saber o que tinha realmente acontecido na minha cidade, aqui, com a minha família. Então, ali quando eu estava ali esperando, meu esposo me liga. E aí eu pergunto como minha mãe está e ele me disse, né, uai, eu já te falei que a sua mãe morreu. Eu falei assim, não, você me falou que ela estava nas últimas. Ele disse, não, nas últimas é quando não tem mais jeito. Então é porque eu não queria me falar, né, me desesperar ali dentro da ambulância. E então foi assim que eu perdi minha mãe, em um acidente em 2016. Perdi minha sobrinha também, no mesmo dia que minha mãe. Eu não pude estar no velório, não pude estar junto com a minha família. Não pude nem chorar, porque eu não podia contar para minha filha, porque ela tinha feito enxerto. E eu tinha que ficar firme. E eu vou estar contando isso no próximo vídeo, sobre como foi lá no hospital, o que aconteceu, as pessoas tão maravilhosas que Deus colocou na minha vida. E então é esse o vídeo de hoje. Que você ame sua família, que você se esforce para viver bem com a sua família, porque, como eu disse no início do vídeo, as pessoas morrem, as pessoas partem, e nós muitas vezes ficamos decepcionados porque nós poderíamos ter feito mais e não fizemos. Que você possa confiar em Deus, que Deus vai te ajudar. Se você tem algo contra alguém da sua família, Deus vai te ajudar. Vai lá, faça as pazes. Faça as pazes, porque não vale a pena a gente ficar de mal de ninguém, da nossa família e de ninguém. Então que Deus abençoe sua vida grandiosamente e que Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa, sua família, sua mãe. Valorize sua mãe, porque ela é a pessoa que mais te ama. Às vezes eu fico assim meio chateada, porque eu não pensava muito na minha mãe ali na hora quando eu fiquei sabendo, assim, no começo, porque no dia, né? Nas horas que, nossa, porque quando a gente tem filho, a gente dá, se precisar, a vida pelos nossos filhos, como ela daria pela minha. E eu me preocupei muito mais com a minha filha e eu me sinto chateada por isso. Mas isso é porque é amor de mãe. Mas eu fui uma filha muito boa com minha mãe. Assim, quando eu era jovem, dentro de casa, assim, eu era meia rebelde, mas eu nunca fiquei com raiva da minha mãe. Sempre que acontecia alguma coisa, eu ia logo tentar fazer as pazes com ela. E minha mãe tinha um coração muito mole e perdoava. Então, depois que eu me casei, eu fui uma filha maravilhosa para minha mãe. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu ainda faria muitas coisas diferentes. Eu faria minha mãe muito mais feliz do que eu fiz, porque não se dá para explicar o amor de uma mãe. Então, tchau, beijo, que vocês possam compartilhar meu vídeo, se inscrever, se você não for inscrito, me ajudar o canal a crescer. E eu vou estar fazendo partes contando depois que fez a cirurgia, como foi lá, como era o hospital, como eram as pessoas. Então, tchau.